Olá, bem-vindos! Vai dar o pessoal entrar. Oi, oi. Muito bom, bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre dúvidas a respeito de hipersensibilidade auditiva. Então, é uma coisa, uma ocorrência bastante comum nos consultórios e existem algumas diferenciações que são extremamente importantes e pelas perguntas aí eu já vi que o pessoal tem algumas dúvidas com relação a isso. E eu vejo dúvidas, inclusive, nos colegas na hora de fechar diagnósticos, então achei super importante a gente conversar um pouquinho sobre essas diferenças que a gente tem nas... Boa noite, doutora Ibiapina, que prazer, senhor, aqui, uma honra. A gente conversar um pouquinho sobre essas diferenças que a gente vê aí na clínica e o que diferencia um paciente, por exemplo, que tem hiperacusia, de um paciente com misofonia, de um paciente recrutante que tem recrutamento, um paciente que tem fonofobia, enfim. Então a gente vai conversar aí as diferenças entre esses diagnósticos, até para a gente poder entender um pouquinho melhor e como a gente fazer o diagnóstico. Então as perguntas estão indo mais ou menos por essa linha, tá? Então eu espero que a gente consiga aí cobrir tudo que possa esclarecer as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham perguntas, por favor coloquem tudo aquilo que tiver ao meu alcance, eu com certeza vou responder aí para vocês, tá bom? Eu quero começar com uma primeira pergunta, porque eu acho que ela é bem interessante para um início, que é a pergunta do Lucas, que ele deixou assim. Essas são perguntas que deixaram ali na nossa caixinha de perguntas, tá? No Stories. O Thiago, hiperacusia tem cura? Tem, Thiago. Fica tranquilo, tá? Hiperacusia tem cura. Então, tem tratamento, tem cura, então fica tranquilo, isso é possível a gente te trazer de volta para o conforto, né? Para um limiar de conforto considerado adequado para que você tenha uma vida confortável e prazerosa como deve ser, tá bom? Então a primeira pergunta é: como saber se o que eu tenho é misofonia ou hiperacusia? Então vamos lá, eu vou aproveitar, vou botar na dança também, vou tomar aqui a iniciativa. Thiago, fica tranquilo. Vou dar assim, vou tomar a iniciativa de colocar junto aí na pergunta a questão do recrutamento, porque tem relação e é importante pra gente diferenciar, e da fonofobia, tá bom? Então vamos lá. Vou começar com a hiperacusia, porque a hiperacusia talvez seja um dos termos mais usados quando a gente fala de sensibilidade auditiva, um dos mais conhecidos, inclusive, no meio otorrinolaringológico, fonoaudiológico, é a hiperacusia, e muitas vezes é confundido. Então, assim, já peguei pacientes que vieram com diagnósticos de hiperacusia e que, na verdade, na hora que a gente vai olhar lá os dados, os exames, vai sentar para conversar, semana passada eu tive um caso desses, assim, e que a minha hipótese não é de uma hiperacusia, é de uma misofonia. Então, vamos lá. Hiperacusia. O que é a hiperacusia? A hiperacusia é um desconforto com sons de média, de fraca, média intensidade. Então, sons que seriam sons que não geram desconforto, nessas pessoas, esse volume está associado à intensidade do som, que pra gente intensidade é volume, então o volume do som, ele gera desconforto. Então o que acontece é como se o botão do volume tivesse aumentado nessas pessoas e a sensação é de que o som tá forte demais e me incomoda. Então, a hiperacusia é um aumento do ganho. Então, é como se lá dentro o meu cérebro ligasse lá um botãozinho e aumentasse o volume daquele som para mim, tá? O que acontece é que os pacientes com hiperacusia são pacientes que têm uma audição normal. Então a gente vai lá, vai fazer uma audiometria e aí eu volto a reforçar, como todas as lives, assim,
o quanto é indispensável a consulta com o otorrinolaringologista, o quanto é indispensável uma avaliação audiológica bem feita, uma avaliação audiológica... Oi, Carlinha! Uma avaliação audiológica que contemple, né, os exames adequados para o seu diagnóstico. Por quê? Porque a audiometria vai nos ajudar a fazer essa definição e, inclusive, a fazer o diagnóstico diferencial do recrutamento. Por quê? Porque no caso do recrutamento, o recrutamento é uma sensibilidade a sons, então aquele som entra e dá uma sensação de que é forte demais. Mas o recrutamento ele está ligado a uma alteração, a uma lesão nas células ciliadas da cóclea. Então lá na cóclea, no caracol da audição, se a gente abre essa cóclea, a gente vai ver lá células, carreirinhas de células que são responsáveis, lindinho, gente, que são responsáveis por transportar, amplificar e transportar esse som para o nervo e para o cérebro. Em pacientes que têm recrutamento, existe uma lesão nessas células ciliadas, e aí elas é como se aquela região que está com lesão, ela para logicamente de fazer a função dela, ou reduz a função, ou faz de forma alterada, enfim, não faz o serviço como deveria, e aí recruta, e por isso o nome recrutamento, as células ali ao redor dela, que estão fazendo ali a função de amplificar e de transportar sons de frequências aí próximas a ela, para fazer esse serviço. E aí, quando faz isso, existe realmente uma amplificação desse som, uma distorção, inclusive, do som. Então, no recrutamento, o paciente ele tem uma perda auditiva, que é uma perda auditiva do tipo neurosensorial ou sensório neural, que está ligada, então, à lesão dessas células ciliadas ali da cóclea, tá? Então é importante a gente ver a audiometria, inclusive para a gente poder definir aí o que pode estar acontecendo, e até porque a partir daí a gente vai definir qual o tratamento que a gente vai seguir, qual a linha de tratamento que a gente vai seguir, tá? Qual é a importância? O recrutamento ele acontece em perdas moderadas, severas ou profundas, ou moderadamente severas, né, e profundas. Então a gente vai ver recrutamento em pacientes então que vão ter perdas aí, perda auditiva de moderada a um pouquinho mais, moderadamente severa ou profunda, né, do tipo neurosensorial, sensório neural, que é dessa região aí das célulazinhas lá da cóclea que são lesionadas e recrutam as células ao redor, então, para fazer esse serviço e acaba trazendo essa distorção e esse desconforto, tá? Na hiperacusia, esta percepção, existem aí, a gente não tem uma definição da causa, né, real, assim, onde que tá a causa, mas a gente sabe, a gente suspeita, vamos dizer assim, que a gente tem alterações cocleares e tem alterações lá no córtex auditivo, lá na maneira como o som é processado lá dentro do cérebro, que é onde esse som acaba ficando amplificado e aumentado. Então, na hiperacusia, eu vou ter essa sensação de som forte também, desconfortável, incômodo e o que acontece é que eu vou acabar não conseguindo ficar em ambientes barulhentos. Então, por exemplo, é um paciente que não vai conseguir ir ao cinema, porque o barulho do cinema normalmente, né, o som do cinema, não é barulho, mas o som do cinema é forte, né? Muitas vezes é forte demais para... Obrigada, Ricardo, vamos te ver aqui. É muito forte para esses pacientes, então esses pacientes acabam sofrendo, literalmente sofrendo, né, e não conseguem ficar dentro de um cinema. Não sei se algum de vocês tem alguma sensação desse tipo, ou conhece alguém que tem uma sensação desse tipo, ou, por exemplo, festas com som alto, né, uma coisa, é um local que essa pessoa não vai frequentar. Se for fazer uma festa em casa, né, ou ambiente mais fechado, onde o som fica mais forte ou reverberando um pouco, essa pessoa já não consegue ficar, enfim. Como que a gente faz o diagnóstico quando a gente tem uma hiperacusia? Existe um exame que ele pode ser chamado de UCL ou LDL, que é um limiar de desconforto a sons. Então, nesse limiar, nesse exame, a gente vai fazer diferente da audiometria, onde eu vou colocar o som, né, numa altura, num volume, numa intensidade que você consegue perceber e vou reduzindo até o ponto onde você não consegue mais perceber o som. Então, você vai me avisar toda vez que você ouvir, até o momento que você não vai ouvir mais.
mais. É isso mesmo, tá? Para todo mundo, inclusive para quem tem audição normal, tem um momento em que a gente não ouve mais lá na audiometria. Então, a audiometria a gente vai indo do som um pouquinho mais forte ali, né, audível, até o momento em que eu não escuto mais. E no limiar de desconforto a sons, eu faço o contrário. Então, eu vou colocar um som e eu vou aumentar a intensidade, vou aumentar o volume dele, vou deixando ele mais forte e a pessoa vai me mandar parar, ela vai mandar interromper o exame ou parar de aumentar a intensidade no momento que chegar próximo aí ao ponto de desconforto. Eu tenho problema de ansiedade, minha hiperacusia ataca quando estou muito ansiosa. Eu vou falar a respeito disso, Thiago. Fica aí que eu vou falar bastante a respeito disso, porque isso tem uma relação íntima e super próxima. Sistema límbico, que é responsável por emoções, e a via auditiva, tá? Então, nos casos de sensibilidade auditiva, é íntimo. Então, no limiar de desconforto, então eu vou lá medindo. Por que eu faço o limiar de desconforto? Bom, tem várias coisas que a gente vai usar o limiar de desconforto. Na hora que eu vou adaptar um aparelho auditivo, eu posso ver se esse paciente tem um recrutamento e eu vejo ali qual é a faixa que o paciente está ouvindo e onde que o limiar de desconforto começa a ser ativado. Todo mundo tem um limiar de desconforto, todo mundo começa a se incomodar com o som quando ele chega a determinada intensidade. As pesquisas aí variam, né, entre a partir de 90 para mais, então 90, 95, 100 decibéis, 110 decibéis, é onde deve disparar esse desconforto em pessoas que têm um limiar de desconforto dentro da normalidade, que não tem hiperacusia, não tem nenhuma alteração aí da sensibilidade. E nas pessoas que têm a hipersensibilidade, então esse limiar ele é disparado antes. Então, sons mais fracos, eu tô lá com sons em 60 decibéis, 70 decibéis, o paciente está com desconforto, ele já não consegue mais suportar, aquele som está incômodo. Então, a partir desse exame do limiar de desconforto, eu consigo ter uma noção se eu tenho esse limite aí alterado, e aí eu consigo sim desconfiar, por exemplo, de uma hiperacusia. A literatura, ela questiona aí, como eu falei, a gente tem pesquisas que sugerem que a gente pode considerar aí a partir de 90, dentro da normalidade, e outras que falam a partir de 100, tá? Eu normalmente costumo usar aí a partir de 90, considerar que tá ok a pessoa começar a ter desconforto a partir de 90, né? Eu começo a considerar alterado quando isso não é uma ideia minha, tá, gente? Eu tô pegando os autores que falam isso, né? Eu costumo usar esses autores para basear o meu diagnóstico, tá? Enfim, e não os autores que falam a partir de 100, porque eu considero que algumas situações, né, em 90, 95 já é um som bastante desconfortável em algumas frequências, enfim. Então, essa é a hiperacusia, o botão do volume aumentado, e que a gente tem essa diferença aí do recrutamento, que a gente tem essa lesão, essa alteração, né, de moderada para mais aí, uma perda de audição nas células ciliadas lá na cóclea, lá no caracol da audição, e que dá essa sensação de aumento de desconforto com os sons, tá? Bom, existe um outro tipo de sensibilidade a sons que a gente chama de misofonia, que vocês também já me ouviram falar por aqui, e que é um outro tipo de sensibilidade que tem sido bastante frequente de encontrar agora. Por quê? Porque a gente começou a falar mais de misofonia nos últimos tempos, não é porque ela não existisse antes, é porque simplesmente, infelizmente, essas pessoas ficaram sem diagnóstico e sem uma conduta adequada, tá? Por que eu digo infelizmente? Porque a misofonia traz um sofrimento muito grande, como todas essas condições, né? Todas essas sensibilidades geram grande sofrimento e uma limitação, a gente deixa de frequentar, deixa de ir a determinados locais, enfim, né? De conviver com as pessoas muitas vezes em função desses desconfortos, dessas sensibilidades. Na misofonia, a grande questão do desconforto com o som, ele está ligado a sons que específicos. Então, assim, é um paciente que tem um desconforto com som, com barulho, por exemplo, eu vou preferir não falar, tá? Porque assim, se tiver paciente misofônico aqui, qual é a grande questão da misofonia? Tem alguns vídeos em que eu falo, tá, gente? Mas eu já vou deixar aqui que eu não vou falar as dicas aí, os gatilhos, tá?
Por que eu não vou falar? Tô pensando aqui, mas, né, revendo aqui a minha colocação, no último vídeo, inclusive, que eu fiz de misofonia, eu também não falei. Eu tô preferindo não falar porque a gente sabe que muitas vezes o paciente que tem misofonia, na hora que a gente fala de um tipo de gatilho diferente, né, que nem eu encontrei um semana passada, que foi esse que veio com o diagnóstico de hiperacusia e que, para mim, o diagnóstico é misofonia, da minha avaliação. E quando a gente fala de gatilhos diferentes, muitas vezes o paciente misofônico fica atento a esse som. Ah, nossa, eu ouvi falar que isso aqui pode ser um gatilho. Gatilho é aquele som que dispara o desconforto na misofonia. Então, na misofonia, tá ligado ao tipo de som e não ao volume do som. Não é porque o som é forte, não é porque ele é alto, é porque é aquele tipo de som, é aquele som específico que me gera esse desconforto. E no caso da misofonia, é um desconforto que chega a uma aversão. Então, o paciente, ele chega a ter respostas físicas, fisiológicas, muita raiva, beira o ódio, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, ela fica até constrangida, ela diz, eu gostaria que essa pessoa morresse, a pessoa que produziu o som. Eu odeio quando essa pessoa faz isso, eu quero que ela morra, ou eu tenho vontade de pular no pescoço, estapear a pessoa, e a pessoa fala isso assim, realmente desejo, isso não é assim, quando a gente fala brincando, não, a pessoa tem essa vontade mesmo, de pular no pescoço da outra e bater no outro e tal. Gente, não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa tem algum transtorno psiquiátrico, não é isso. É porque a misofonia, ela é uma alteração neurológica em que a gente tem uma conversa aí do sistema emocional e do sistema auditivo, que é uma conversa que vem de um jeito um pouco diferenciado e que ativa respostas neste nível para esses determinados sons. Então, isso está relacionado à misofonia. Então, quem causa isso não é porque a pessoa é ruim, é a misofonia que provoca isso, que provoca essas reações intensas, fortes, desconfortáveis e que muitas vezes também, de novo, impedem a pessoa, às vezes, de ficar num ambiente de trabalho, porque aqueles sons gatilhos, às vezes, estão no ambiente de trabalho. Muitas vezes são pessoas que não conseguem conviver com a família, porque não conseguem sentar à mesa para almoçar, para jantar com a família, ou ficar num ambiente que tem a família, porque alguém produz algum som, que é um som do tipo gatilho para essa pessoa, enfim. Então, assim, traz realmente muita limitação, muita frustração. No caso da misofonia, o limiar de desconforto que a gente falou anteriormente, quando a gente falou da hiperacusia, não está alterado, porque nós não temos relação com o volume, com a intensidade do som. A nossa questão no caso da misofonia é o tipo de som, o som que é considerado gatilho, ok? E aí, finalmente, a gente vai para a fonofobia. A fonofobia, como diz o nome, é uma fobia a sons. Então, esse paciente, ele desenvolve uma literal fobia a determinados sons. O paciente, é uma coisa bastante curiosa, eu tive pacientes com fonofobia, tenho inclusive, e o paciente tem uma coisa que me chama muita atenção, muito característica. É um paciente que tem muito medo de que aquele som, ou que aquele tipo de som, ou que aquele volume do som, ou né, determinados sons com determinados volumes possam causar lesão na audição, possam prejudicar a audição. Então a pessoa acaba criando, né, uma fobia a determinados sons por medo de que esses sons inclusive possam machucá-la, possam lesionar a audição. Então essa seria a fonofobia, essa é uma alteração realmente do lado da psicologia, né, como a misofonia normalmente a gente também começa a olhar mais para o lado da psicologia, mais até do que o lado audiologista. Aí entra a Lisiane, fono e psicóloga, né? Porque aí a parte da misofonia e da fonofobia a gente traz um olhar mais para o lado da psicologia, que na verdade eu não tiro ele de lugar nenhum nunca, mas quando a gente fala de hiperacusia, a gente acaba tendo, né, recrutamento, a gente acaba tendo um olhar mais audiológico, claro, trazendo aí a psicologia sempre junto, mas o olhar é mais pro lado audiológico da questão, tá bom? Então, Lucas, eu espero ter ajudado, ter respondido essa pergunta. Eu trouxe mais 2 componentes aí, que eu trouxe a fonofobia e trouxe o recrutamento na história, mas acho que são importantes para a gente poder tentar diferenciar
e principalmente se algum profissional ver, né, estiver assistindo esse vídeo ou acompanhar esse vídeo, vai poder ter aí uma ideia das diferenciações, tá? Tem aqui, o Gilson tem uma pergunta que é a seguinte: eu posso ter mais de uma sensibilidade? Pode, Gilson. Então, o que acontece? É possível que um paciente tenha hiperacusia e misofonia? É possível que um paciente tenha hiperacusia e tenha zumbido? Aliás, super é. As pesquisas mostram aí que em torno de 40%, 50% das pessoas que têm zumbido têm hiperacusia, das pessoas que têm zumbido têm hiperacusia, exatamente isso, né? E no caso de pessoas que têm hiperacusia ainda maior, né? A quantidade de pessoas que têm zumbido. Mas o que acontece? A fisiopatologia, a possível local gerador desses fatores parece ser o mesmo. Então, parece que as alterações ali das vias auditivas, elas têm fatores desencadeantes muito próximos, muito parecidos. Então, é por isso que é tão comum, por exemplo, a gente ver paciente com zumbido e com hiperacusia associados. Tiago, meu caso é de zumbido e hiperacusia. Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, isso é muito importante. Aliás, eu deixo aqui um alerta para os profissionais. É muito importante a gente avaliar a hipersensibilidade. Nem sempre a gente dá valor a isso. E é algo de extrema importância, porque na hora que você for pensar num tratamento, o seu tratamento vai ter que primar, olhar e assim se basear muitas vezes pela sensibilidade. Então, por exemplo, no caso de um paciente que tem zumbido e hiperacusia, eu vou ver, claro, os fatores desencadeantes, se tem fator somatosensorial, que pode estar gerando aí os dois, se tem, enfim, né, outros fatores aí associados. E na hora de tratar, eu preciso considerar a hiperacusia sempre em primeiro lugar, porque o conforto do paciente tem que estar na frente. Então, isso é uma coisa extremamente importante, Tiago, quando você for buscar um tratamento, ou se você está num tratamento, com certeza o profissional está olhando para isso, né? E a hiperacusia é um dado extremamente importante. E o mais interessante, assim, a literatura mostra, a prática também mostra isso, que assim, os resultados com a hiperacusia normalmente acontecem antes. Então, tem respostas boas ao tratamento da hiperacusia e até bem rápido, dentro do parâmetro do que é rápido aí no tratamento dessas questões, né, dessas alterações, e com tratamento aí para hiperacusia na mesma linha do tratamento zumbido, já que a fisiopatologia é a mesma, né, supõe-se que ela é a mesma, os geradores, os desencadeadores, tá bom? Então, sim, você pode ter mais de uma sensibilidade e você pode, sim, ter zumbido também. Eu tenho paciente que tem zumbido, fonofobia e uma hiperacusia. Então, assim, tem algumas possíveis combinações ou ocorrências que podem, sim, aparecer. Então, é muito importante a gente definir, diagnosticar e conversar sobre isso com o paciente, tá? Aqui, tem uma pergunta da Renata. Renata fez a seguinte pergunta. Rê, não sei se você tá aí. Necessariamente tem relação com perda auditiva a hipersensibilidade? Então, volto lá na primeira pergunta. Relação com perda auditiva, a gente vai sempre pensar em recrutamento, tá? Então, recrutamento, sim, necessariamente para a gente ter um recrutamento, assim, né? Uma sensibilidade desencadeada em função de um recrutamento, ela é decorrente de uma alteração coclear, alteração de células ciliadas da cóclea, e aí sim eu tenho um recrutamento, tá? No caso de uma hiperacusia, eu não tenho perda de audição. No caso da misofonia, não tem perda de audição, não está relacionado à perda de audição, né? Então, não tem essa relação não, tá? O recrutamento, sim, com certeza, tá? Fonofobia, tem relação com perda de audição também não, tá? É isso. E a Angélica mandou uma pergunta que diz o seguinte: após a extração de dentes, ela desenvolveu um zumbido bilateral e junto com ele uma mega sensibilidade. Então, aí entra aquilo que eu falei de provável fisiopatologia, de provável causador do zumbido e da sensibilidade, né? Eu não sei se é uma hiperacusia, eu não sei qual é a sensibilidade que você tá tendo. A gente
teria que, né, descobrir, fazer exame, pegar seus exames, dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Mas, pelo teu relato, eu vou te fazer uma sugestão, e aqui é um tiro no escuro, porque volto a dizer, eu não conheço o seu caso, eu não sei a sua história, então assim, mas em função de você ter me dito assim que foi por causa de uma extração de dentes, após uma extração de dentes, eu te sugiro dar uma avaliada nas questões somatosensoriais. O que são as questões somatosensoriais? São aquelas relações musculares desencadeantes de zumbido e de sensibilidade. Oh, Fabiano, que saudade! Oi! Então a gente tem aí algumas questões musculares, então quando eu tenho, às vezes até cervical, ATM, né, pescoço, musculatura de pescoço, eu tenho alguns músculos lá dentro da minha orelha, eu tenho um músculo tensor do tímpano, eu tenho uma tuba auditiva que tem lá a sua musculatura, enfim. Quando a gente tem alterações nesses músculos, eles podem desencadear tanto zumbido quanto sensibilidade. Então, quando fala de extração de dente, me faz pensar um pouco nisso. Então, acho que vale você conversar com seu médico, otorrinolaringologista, e de repente avaliar essa questão, se tem algum componente aí somatosensorial para você poder trabalhar, e quem sabe você encontra aí uma saída, uma solução mais interessante aí para o seu caso. Fica a dica, espero que ajude. Depois você me conta, por favor, me manda notícias, tá? E Thiago, finalmente tem aqui uma pergunta que é da Júlia também, e a gente vai falar sobre, então, as questões emocionais ligadas à sensibilidade. Ela perguntou, assim, muito parecido com você, que ela disse assim: quando estou nervosa, irritada, a sensibilidade e o zumbido aumentam. Isso é normal? Sim, isso é muito natural que aconteça, tá? Então, o que acontece? A gente tem que lembrar. Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que meu pai dizia quando eu fiz psicologia. Ele dizia: você está fazendo o curso do futuro, minha filha, porque todo mundo vai precisar de um psicólogo em algum dia na vida. E eu acho que ele tem razão. Acho que todos nós, em algum momento, seria legal a gente fazer, né, um processo terapêutico, se conhecer e tal. Mas mais do que isso, eu acho que a gente tem cada vez mais comprovado o quanto as emoções impactam na nossa saúde física, né? Então, quanto as nossas emoções têm relação com tudo que a gente sente fisicamente, com tudo que o nosso corpo sente. Com o ouvido não é diferente, tá? Então, assim, pensem no seguinte: tudo que entra na orelha de vocês de som, seja sons que chamam a atenção de vocês por serem bons, por serem ruins, por serem irritantes, por serem deliciosos, por terem uma memória maravilhosa associada, ou por ter uma memória horrorosa associada a eles, ou sons que não fedem nem cheiram, que vocês passam o dia andando para cá, para lá, é carro, é outro, e vocês nem perceberam, realmente tem aquele ar-condicionado, ventilador, o trânsito, enfim, né? Todos esses sons, eles entram lá na minha orelha e o meu cérebro seleciona automaticamente para mim. Olha que beleza, eu não preciso parar e dizer: estou ouvindo esse, qual que eu vou prestar atenção. Não, o cérebro filtra para mim e coloca na minha atenção aquele som que é considerado pelo meu córtex, pelo meu cérebro, o mais significativo, o mais importante ou mais interessante para mim. Baseado no quê? Baseado nas memórias, nas vivências, nos sentimentos, nos significados que aquele som tem para mim. Então, quem classifica os sons 24 horas por dia, quem dá significado às coisas, é o meu sistema límbico. Quem é o sistema límbico? O sistema emocional. Então, o nosso sistema emocional, ele está trabalhando 24 horas em conjunto com o meu sistema auditivo para definir, para classificar e para jogar a minha atenção ou retirar a minha atenção de um som. Então, ele é uma área cortical que trabalha 24 horas com a gente. Só que o caminho contrário também acontece. Então, o nosso sistema emocional, muitas vezes, ele é ativado por outra coisa, não tem nada a ver com som, né? Eu sempre dou esse exemplo, vou voltar a dar, porque eu acho que todo mundo já viveu isso na vida, algum momento da vida.
Você já se apaixonou? Se não se apaixonou, eu espero que você se apaixone algum dia, apesar de a gente ficar extremamente bobão, né? É muito gostoso, né? A neuroquímica da paixão é uma delícia, né? Como é que é quando a gente está apaixonado? Tudo é bom. A gente acorda rindo. Gente, se vocês já se apaixonam, tentem se lembrar. Se vocês não estão vivendo isso agora, tentem se lembrar. A gente acorda rindo, tudo é bom. A gente até perde a fome, a gente nem lembra de comer, porque a gente está ligado nas coisas, a gente vai trabalhar feliz. Nós estamos sempre leves, a gente tá, né? Passa na rua, ai que música bacana. Ou ai, se alguém atravessou na sua frente, você diz, nossa, vai com Deus, deve estar apressado. Enfim. É isso que acaba acontecendo quando a gente está apaixonado, por quê? Porque o nosso sistema emocional, nosso sistema límbico está voltado para tudo que é bom, para tudo que é leve, está encharcado de neuroquímica, de coisas boas, de coisas leves, de, né? De tudo cor-de-rosa, dessa cor, tudo bom, tudo maravilhoso, correto? Correto, né? Quem já viu isso, por gentileza, confirma aqui para mim, me diz se não é mais ou menos assim. E se você já viveu um coração partido, que eu imagino que já deva ter vivido aí também, né, gente? Quem nunca passou por isso, vocês vão saber que também o contrário acontece. Então, partiu o seu coração, o que acontece? Você não tem vontade de levantar do sofá, você só quer chorar, ou você para de comer porque você já não tem interesse na vida, ou você come desesperadamente porque você está tentando compensar aquele vazio imenso que ficou, e você chora o tempo todo, o vizinho está fazendo barulho, a música que passa na rua, é um motorista de moto que tá ali com uma moto super barulhenta, você quer quebrar aquela moto desgraçada que passou ali e tal. E se você parar para reparar, quando você estava super apaixonado, também passava moto e você não sentia do mesmo jeito. Muitas vezes você nem reparava no barulho da moto lá fora. Você não reparava no barulho que o vizinho fazia, você nem se dava conta. Inclusive aquele carro que cruzou na sua frente, você falou, vai com Deus, deve estar, né, com alguma preocupação e tal, porque afinal tá correndo e tal. Cruza quando você tá ruim. Deixa eu ver se você vai dizer vai com Deus, fica, né, provavelmente não é bem isso que você vai desejar para essa pessoa. Por quê? Porque o nosso sistema emocional está voltado para as coisas negativas. Automaticamente ele ativa os meus sistemas, os meus órgãos sensoriais para estímulos similares. Então, com a via auditiva é da mesma forma. Quando eu estou apaixonada, neuroquímica toda de paixão, neuroquímica toda de sossego, de tranquilidade, de alívio e tal, automaticamente minha via auditiva fica voltada para sons similares, sons tranquilos, sossegados, animados. Então eu não vou me incomodar tanto com o volume, com a intensidade desses sons, porque eu não estou focado nisso, eu estou com a minha atenção em outras coisas. Então automaticamente não ativa do mesmo jeito o meu sistema de luta e fuga, né? Como se eu estivesse em perigo. O meu zumbido, eu não tô focada nele, eu tô focada nas maravilhas, fora a neuroquímica que tá jorrando lá, que super ajuda meu cérebro a não alimentar o meu zumbido e a deixar ele pra lá. Em compensação, se eu tiver terminado esse relacionamento, tiver sofrendo, coração partido e tal, justamente a neuroquímica é uma neuroquímica que vai fazer com que eu foque mais nas coisas negativas, com que eu olhe mais as coisas ruins, eu vou estar num momento mais doloroso e vai ativar a via auditiva para perceber estímulos similares automaticamente. Se eu tenho lá na minha via auditiva sinapses que transportam som como zumbido, ou sinapses, né, ou células sensibilizadas, uma via sensibilizada para esses estímulos, elas ficam ainda mais sensíveis e aí eu tenho um aumento da percepção da sensibilidade do zumbido. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro, não sei se te ajudou, Tiago, a entender um pouquinho o que acontece, mas é mais ou menos isso. Tiago escreveu aqui, ó. Teve uma época que eu não aguentava ouvir minha própria voz, até o barulho da geladeira me tirava do sério, foi horrível. Tiago, vale a pena você conversar com a pessoa que está te acompanhando e fazer um diagnóstico diferencial. Não sei se você já fez isso entre hiperacusia, misofonia e tal, porque esses barulhos específicos, tipo o barulho da geladeira, normalmente não são barulhos tão fortes,
né, para estarem ligadas assim ao volume do som. Tem mais relação com o tipo de som. E esse relato aí de não aguentar a própria voz é uma coisa que a gente escuta também no consultório, tá? Então isso acontece mesmo. Muito provavelmente, te pergunto aqui se nessa época você estava emocionalmente mais mexido, mais, né, não tão firme, não tão forte assim, porque isso pode realmente piorar ou ativar quando a gente não tá legal, tá? E aí vale para hiperacusia e vale para fonofobia muito fortemente, porque são duas questões ou duas patologias que estão ligadas ao sistema anímico, ao sistema emocional. Então essas estão ainda mais intimamente relacionadas ao nosso sistema emocional, tá? Oi, Andréa! Semana que vem a gente tem live com a Andréia, gente. Segunda-feira, 21 horas, espero vocês. Andréia tá dizendo aqui, a minha geladeira dá cada estalo, levo cada susto, nada silenciosa. Isso acontece mesmo. E ó, tem sons, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro também, né? Que assim, a gente se incomoda com sons sim, todos nós, tá? Então assim, muito comum, se não quase todos nós, vamos nos incomodar, por exemplo, se pegar o quadro negro, hoje nem existe mais quadro negro, certo, né, no meu tempo, e arranhar, passar a unha, assim, né, é um troço extremamente desconfortável, é natural, é normal, isto não é uma sensibilidade a sons, é normal que a gente sinta desconforto com isso, tá? É normal que eu sinta desconforto, por exemplo, com a moto que eu falei, né? Eu sou uma pessoa que tem muito desconforto, se o cano da moto está muito alto, trepidando e passa forte, que às vezes ressoa dentro de casa, eu sinto desconforto. Eu tenho alguma sensibilidade? Não, né? É natural que eu sinta desconforto, não é um som agradável, prazeroso, é forte, ele trepida, é ruim, enfim, tem lá uma relação ruim. Então, às vezes isso é uma das coisas até que acontece assim, mas eu ainda sinto desconforto com alguns sons, né? Quando você vai finalizar ali, vai dar alta para um paciente, aí você vai perguntar quais são os sons, você diz, não, peraí, você vai ter que sentir desconforto, né? E é a mesma coisa quando você vai para uma terapia, e aí você sai e diz, nossa, mas eu ainda sinto ansiedade em determinados momentos, eu ainda me sinto inseguro em determinados momentos. Sim, você vai sentir, você tá vivo. Isso é natural do ser humano, a gente sentir, né, o coração bater mais rápido em determinadas situações, eu sentir um pouco de medo né, em determinadas situações, é natural. A questão é como eu lido com isso e o quanto isso impacta ou interfere na minha vida, na minha qualidade de vida, em eu tomar determinadas atitudes, em eu tocar minha vida, né, de uma maneira saudável aí. Então essa é a grande questão, tá? Então não é assim, qualquer incômodo com som é uma sensibilidade. Calma, gente, também não é assim. Então são questões que realmente são alterações da via que precisam de tratamento, inclusive para que essas pessoas possam ter qualidade de vida, tá bom? Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação ou querer dividir aí alguma coisa com a gente. Senão eu vou encerrar. Na semana que vem a gente tem live, então, com a Andréa, que é fisioterapeuta, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse time multiprofissional que a gente precisa muito para tratar zumbido e sensibilidades auditivas. Então, a gente vai dividir, trocar opiniões e dividir conhecimento aí com vocês. Eu espero que vocês aproveitem e venham aí contar pra gente também o que vocês já viveram e como se sentiram, o que deu certo, o que não deu, e a gente vai ter muito prazer aí de conversar com vocês segunda-feira, 21 horas, eu espero vocês por aqui no Instituto Rodefer, lá na Andréa, a gente já tá com a divulgação correndo por aí, tá bom? Essa live vai ficar salva aqui no Instituto Rodefer, no Instagram, e vai ficar salva no YouTube. Eu tenho um YouTube que é só para esses vídeos relacionados a zumbido, hipersensibilidade, hiperacusia, fonofobia, enfim. Então tá tudo lá no Instagram, no Instituto Rodefer de Zumbido, tá? A Andréa tá convidando aí todo mundo. Gente, esperamos vocês, viu? Tiago, você tem alguma dica, algum ruído branco para ouvir à noite ou algo do tipo? Olha, Tiago, eu costumo... eu tenho uma questão com essa história de ruído branco, porque eu vou te contar, a literatura fala muito de ruído branco,
é um som que tem comprovação científica, que pode ser um som bastante bacana aí pra gente tratar algumas sensibilidades e zumbidos. Eu pessoalmente detesto. Eu tenho pacientes que amam, que super vão se dar bem com ruído branco, super estão fazendo tratamento com ruído branco e tá lindo. Eu não daria certo. Então, eu costumo dizer que é uma coisa extremamente pessoal. Então, quando a gente vai fazer uma estimulação auditiva, ou a gente vai fazer um tratamento tanto para zumbido ou para sensibilidade, que a gente vai usar sons, a gente vai fazer algum tipo de terapia sonora, existem diferentes tipos de terapia sonora, e aí que vale a gente ver qual a sua necessidade, qual a indicação para você, se é terapia sonora mesmo e qual tipo. Mas eu gosto sempre de tentar identificar aí qual o som ideal para aquela pessoa, para aquele paciente. Então, assim, por quê? Porque justamente eu acho que cada um tem relação com o som muito diferente, né? Nós temos relações muito diferenciadas com o som. Eu já tive vivências muito interessantes com pacientes, né, com sons que não funcionaram, que foram péssimos, e sons que foram excelentes, por exemplo, no tratamento, e é muito, muito, muito individual. Então, qualquer coisa que eu te disser assim, de forma mais generalista, é bem generalista, você pode tentar, acho que é super válido, a literatura fala excelentes indicações aí da utilização do ruído branco, mas eu acho que vale aí uma avaliação, né, individual aí para ver se realmente é o ideal para você e é a sua necessidade, é a indicação para você, tá bom? Gente, então eu acho que era isso. Se não tiverem mais dúvidas, eu vou-me e espero vocês na segunda, então, 21 horas, segunda-feira. Mudamos o dia, tá? E mudamos o horário novamente. Eu tô fazendo aí um teste nos horários para ver o que fica melhor pro pessoal, tá bom? Um beijo gigante, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e até muito em breve. Beijo!